Ana Mercedes Bahia Bock, mais conhecida só como Ana Bock, nasceu dia 27 de julho de 1952. A sua família é de classe média e são advindas de Salvador e de São Paulo. O sobrenome Bahia é pertencente à parte de pai e Bock do seu marido. Ana Bock concluiu sua graduação em psicologia em 1975, seu mestrado em 1991 e doutorado em 1997. A sua orientadora de doutorado foi Silvia Lane, em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A sua tese de doutorado, alguns anos depois, foi o fundamento e base para a criação e a escrita do seu livro, um dos mais conhecidos, Psicologias. A sua experiência na psicologia é na ênfase na psicologia sócio-histórica, atuando e pesquisando principalmente temas de psicologia, educação, psicologia social histórica, profissão e compromisso social e dimensão subjetiva da desigualdade social. Além disso, ela foi presidente do Conselho Federal de Psicologia por 3 gestões, de 1997, o mesmo ano que ela concluiu seu doutorado, a 2007. Atualmente, ela é presidente do Instituto Silvia Lane, Psicologia e Compromisso Social, e também é professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde ela ministra aulas no curso de graduação em Psicologia e no curso de pós-graduação em Psicologia da Educação. Ana Bock foi secretária executiva da União Latino-Americana da Entidade de Psicologia. Além disso, foi candidata a vice-governadora de São Paulo em 2018 e em 2020 ganhou o Prêmio Educador do Ano concedido pela União Brasileira de Escritores. Agora eu vou destacar alguns marcos importantes na história do Brasil, dos anos 50 até os dias atuais. Na década de 50, o Brasil era governado por Juscelino Kubitschek. Nesse período também, a música teve um grande destaque, com a criação da bossa nova por João Gilberto e o rock and roll. Na década de 60, houve a instauração da ditadura militar, mais especificadamente no ano de 1964. Esse movimento, como todos nós já conhecemos, ele foi um momento marcado por muita repressão, censura e violência. Essa época foi uma época marcada por revoluções, lutas, repressões e a censura. E, de certa forma, teve grande influência na vida de Ana Bock. Na década de 80, já no final da ditadura militar, ocorreu uma abertura política lenta, gradual e segura. Também teve o movimento da Diretas Já. Esse movimento ocorreu em várias camadas da sociedade e contou com a participação de intelectuais, artistas, pessoas ligadas a igrejas, partidos políticos e outras personalidades políticas. Na década de 90, houve a abertura comercial e financeira do Brasil ao capital estrangeiro. Além disso, é possível destacar nesse período a globalização, a revolução tecnológica, a flexibilização, a economia pós-industrial, o neoliberalismo e a modernização, e também o aumento da desigualdade social. Ana Bock foi influenciada por uma variedade de teóricos e pensadores que deixaram marcas profundas em sua jornada acadêmica e contribuíram para moldar suas ideias e abordagens na psicologia. Entre os principais influenciadores de sua obra estão Lev Vygotsky, psicólogo russo pioneiro na psicologia sociohistórica. Conceitos que podem ter influenciado indiretamente o trabalho de Bock, especialmente em sua compreensão das interações entre indivíduo, cultura e sociedade. Silvia Lane, além de ter sido a mentora de Ana Bock, desempenhou um papel crucial na história da psicologia brasileira. Sua influência foi marcante, deixando um legado que vai além do campo acadêmico, permeando também a prática e o engajamento político e social. Martim Baró enfatizava a importância de uma psicologia comprometida com a transformação social e a justiça,
buscando entender as questões psicológicas dentro de um contexto político, econômico e social mais amplo. Lane e Barrow desenvolveram uma consistente crítica buscando resguardar aspectos funcionais das dinâmicas dos grupos. Karl Marx. As ideias de Marx sobre a crítica à estrutura social, a alienação, a desigualdade e a luta das classes influenciaram profundamente as abordagens críticas dentro da psicologia social, incluindo a psicologia social crítica, a qual Anna Bock está inserida. Kurt Lewin é conhecido por suas contribuições para a psicologia social, especialmente em áreas como dinâmica de grupo, liderança e mudança de comportamento. As ideias de Lewin sobre dinâmica de grupo influenciaram a compreensão de Bock sobre como as interações sociais moldam o comportamento e a identidade das pessoas. Jean Piaget, renomado psicólogo suíço conhecido por suas teorias sobre o desenvolvimento cognitivo, também exerceu uma influência marcante sobre Anna Bock. Suas investigações sobre as etapas do desenvolvimento infantil ofereceram uma perspectiva fundamental para a compreensão dos processos de aprendizagem e formação de identidade ao longo da vida. Sigmund Freud, o icônico fundador da psicanálise, também deixou sua marca no pensamento de Anna Bock. Apesar das críticas e revisões contemporâneas, os conceitos freudianos sobre a estrutura da personalidade, o papel do inconsciente e os mecanismos de defesa encontraram eco em suas análises sobre o desenvolvimento psicológico. A psicologia surge para explorar como o sujeito se compreende e interage com suas experiências, diante da complexidade de sua identidade em um mundo em constante mudança. A partir daqui, conseguimos perceber como que, de fato, toda psicologia é social. O indivíduo está a todo instante sofrendo influências pelas interações sociais, como a cultura, o conhecimento adquirido ao longo do tempo, suas memórias, todas estando presentes em cada experiência. A abordagem materialista histórica e dialética surge como uma alternativa à visão positivista e idealista na psicologia, destacando que nós, seres humanos, somos moldados por nossa interação social ao longo da história. Ela busca compreender nossa realidade para além do que é visível e empírico, explorando as conexões sociais que nos tornam únicos. A perspectiva histórica nos ajuda a compreender o mundo em constante mudança e evolução, nos lembrando de não simplificar demais as pessoas e as instituições. Isso implica desnaturalizar aquilo que está posto, não absolutizando, compreendendo os fenômenos a partir das relações produtoras das realidades que se observam. Aqui nós observamos dois conceitos importantes. Absolutizar o sujeito significa descolar aquele objeto de sua historicidade, reduzindo aos seus próprios elementos e retirando todos os aspectos que auxiliam a compreensão do porquê aqueles aspectos aparecem. O conceito de naturalizar significa colocar tudo no sujeito, como se todos os fenômenos viessem dele, como se fosse natural aquilo existir naquele indivíduo. Aqui já conseguimos vislumbrar a necessidade da psicologia considerar o ser humano como um ser único, imerso em seu contexto, emanando diversas características que são consideradas produtoras de sua subjetividade. Para isso, damos o nome de marcadores sociais, sendo eles gênero, idade, raça, etnia, entre outros. Estes são construções culturais e históricas. Esses elementos moldam como nós somos e como nos vemos, assim como interagimos com o mundo. Buscando compreender um pouco mais sobre os conceitos de Anna Bock, vamos nos aprofundar nas estruturas sociais. Começaremos pelos processos de institucionalização, sendo ele o estabelecimento de regularidades comportamentais. As pessoas vão aos poucos descobrindo as formas mais rápidas e simples e econômicas de desempenhar as tarefas do cotidiano. Quando esse comportamento se repetiu diversas vezes, ele acabou se tornando um hábito. Por exemplo, um grupo social que vive principalmente da pesca passou a desenvolver formas práticas que garantissem maior eficiência na realização dessa tarefa. Esse hábito que foi estabelecido ao longo dos anos, passando pelas diversas gerações, acabou se transformando em uma tradição. Nesse momento, as bases concretas estabelecidas ao longo do tempo não são mais questionadas, e é nesse momento que dizemos que a regra social foi institucionalizada. Por exemplo, casamentos monogâmicos, um costume que se iniciou por uma necessidade dos homens manterem a sua herança segura em sua linhagem. A instituição é uma regra social ou um valor
reproduzida no cotidiano com um estatuto de verdade, servindo como um guia básico de comportamentos e padrões éticos para uma coletividade. Ela é o que mais se reproduz e o que menos se percebe nas relações, enquanto que as organizações possuem a função de materializar essas regras na sociedade. Aqui estão alguns exemplos de instituição: escolas, hospitais, religião. Outros exemplos de organização: creches, Ministério da Saúde, uma igreja católica. Os grupos são onde essas regras se manifestam e sofrem tais formas de controle advindos da instituição. Apesar disso, existe forte resistência do grupo ao perceber que um indivíduo busca alterar ou viver sem seguir tais regras. Quando vemos um grupo que se encontra com um bom nível de percepção a respeito das dimensões ocultas das organizações, chamamos esse grupo de grupo sujeito. Quando esse grupo se encontra em consonância com a estrutura de poder, ele é chamado de grupo sujeitado. Esse nível de conhecimento a respeito de sua história e de sua potência para transformá-la é conhecido como transversalidade. Dessa forma, entende-se que o grupo sujeito possui alto grau de transversalidade, enquanto que o grupo sujeitado possui um baixo grau. Vivendo entre estes grupos sociais, em algumas situações, a institucionalização nos obriga a conviver com pessoas que não escolhemos. A essa forma de convívio, que independe da nossa escolha, nós chamamos de solidariedade mecânica. Já aqueles que convivemos por escolha nossa, nós nomeamos de solidariedade orgânica. É o caso de um grupo de amigos que se reúne para jogar uma bola ou formar uma banda. Dentro dos grupos que predomina a solidariedade mecânica, geralmente se formam subgrupos, que se caracterizam pela solidariedade orgânica, como é o caso das chamadas panelinhas. Dessa forma, esses fenômenos grupais passam a atuar sobre as pessoas individualmente, e assim como para com o grupo, em um movimento dialético. Para isso, damos o nome de processo grupal. Bom, compreende-se que esse grupo seja formado por indivíduos, ok? Mas como se dá a recepção do grupo a novos membros? Quando novos membros entram em um grupo, seu comportamento é avaliado para ver se encaixa bem. Membros antigos geralmente não passam por essa avaliação, a menos que quebrem regras, mas sua lealdade ao grupo é conhecida, e isso é o que chamamos de coesão grupal. Sendo assim, um grupo poderá apresentar maior ou menor grau de coesão grupal. Por exemplo, aquele grupo que eu havia comentado antes, sobre ser caracterizado por uma solidariedade mecânica com seus diversos subgrupos, poderá viver uma situação de conflito com membros partidários, sendo considerado pouco coeso, tendendo a se dissolver. É importante perceber que aspectos como pressão e padrão do grupo, motivos individuais e objetivos do grupo estarão presentes na definição dessa coesão. Por exemplo, a respeito da individualidade do sujeito, ela será importante. O grupo só irá aceitá-la caso não interfira no processo de consecução dos objetivos centrais do grupo, na coesão ou em suas características básicas. Os objetivos do grupo sempre prevalecerão sobre os motivos individuais do sujeito. Dentre as inúmeras obras de Anna Bock se destacam os livros Psicologias, uma introdução ao estudo da psicologia, que é um livro que oferece uma visão abrangente e introdutória sobre os principais temas e abordagens dentro do campo da psicologia. O segundo livro é A Dimensão Subjetiva do Processo Educacional, uma leitura sociohistórica. O livro discute como as emoções, motivações, experiências pessoais e valores influenciam a aprendizagem e o ensino. O terceiro livro é a Psicologia Sociohistórica e Educação, tecendo redes críticas e colaborativas na pesquisa. O livro explora como os princípios da psicologia sociohistórica podem ser aplicados na pesquisa educacional para uma compreensão mais profunda dos processos do ensino de aprendizagem.